Quando você fala em padrões de velocidade em RPM de rotor, você falar 300 a 400 para colher, está errado, porque ele tem que trabalhar numa velocidade maior, né? Ele pode trabalhar exatamente numa rotação um pouco mais alta em relação aos outros rotores, porque ele tem um diâmetro menor. Entendi. Né? Então, isso é que você começa uma diferença muito pequena, muito sutil entre as marcas. Né? Existe essa diferença. Eu vou pegar o mesmo dono, que é Case New Holland, né? É uma empresa que detém duas marcas. E ela tem uma máquina que tem um rotor, tem máquina que tem dois rotores. Eu digo, Rogério, as duas podem colher semente de excelente qualidade. Agora, elas têm outras diferenças, né, que é a questão da retrilha, que ela é diferente uma em relação à outra, a questão mecânica de acionamentos, a CR é muito mais cheia de correias e de mecanismos simples, e eu considero, eu prefiro muito mais mecanismos simples. Se pegar a Case, ela já tem mais sistemas hidráulicos, tem um motor hidráulico para acionar um monte de coisa. Então, você olha uma Case, você não vê muita correia, e aí isso vai impactar lá na frente na hora de fazer as manutenções. Mas as duas são máquinas de excelente engenharia e qualidade em termos de processamento. Então, a gente tem essas diferenças. Mas as comparações entre as marcas, Rogério, aí que eu vejo que o pessoal falha na hora de comparar. Vamos falar das marcas, o cara é John Deere. O cara é John Deerezeiro, como a gente fala, né? Ele tem só John Deere. De repente, ele compra uma vermelha, ele compra uma Case. Ele coloca a Case para colher novinha do lado das outras, e aí a Case começa com qualidade pior. Ou o contrário, tá? Ele só tem Case e coloca John Deere. Tanto faz. O que acontece com qualquer máquina nova? Ela está cheia de rebarbas, está cheia de estrias lá dentro. Eu digo que as primeiras 100 horas de uma máquina de rotor é para polir internamente, porque ela está cheia de rebarba, de canto de solda, não está perfeito. Ela vai ter uma trilha muito mais agressiva, ela não está amaciada para colher sementes. O melhor jeito de amaciar uma máquina para colher semente, ou você vai colher uma cevada bem dura, ou um arroz, né? Ou você vai colher pelo menos um milho, para quando entrar na semente, você olhar um rotor, ele já está polido, eles começam a ficar polidos, e aí você tira rebarbas, tira a parte áspera, as arestas, a parte áspera de gengiva e tudo mais, e deixa esse material mais polido, né, o material do rotor e do côncavo, esse conjunto que forma a parte de trilha, e aí fica uma trilha mais suave. Amaciada, né? Amaciada. Eu costumo falar que a gente tem que trabalhar com a intensidade de trilha. O que muda a intensidade de trilha? Essa questão do amaciamento, que é essas primeiras 100 horas, né? Com 50 horas já vai bem. Mas eu digo assim, roda 100. Então, você tem esse período que você tem que passar, mas você tem na intensidade de trilha, que é rotação de rotor, abertura de côncavo e configuração desse côncavo e do rotor, mas principalmente do côncavo. E aí está uma coisa mais difícil quando a gente fala de mão de obra. O que é mais fácil? É mudar uma rotação de rotor ou uma abertura de côncavo ou trocar o côncavo? Aí é que tá. Muita gente, às vezes, peca um pouco, porque na hora da colheita não quer parar e perder. Tem máquinas que demoram 2 horas para você trocar um côncavo. E aí é descer da cabine, o operador desce da cabine, sai do ar-condicionado e vai para a poeira, para o sol, e mexer com chave, parafuso que não solta. Então, muitas vezes, o pessoal peca nesse sentido. Tem a ferramenta em casa, o côncavo está guardado em casa, e o cara fala assim, mas eu não vou ficar trocando esses côncavos, que é um monte de parafuso para soltar, um monte de coisa para mexer. Então, a tecnologia das engenharias da parte mecânica tem contribuído para isso. Hoje, as máquinas mais modernas, as mais atuais, às vezes o modelo atualizado de uma mesma marca já possibilita uma troca mais rápida do côncavo, para que eu saia de um côncavo de arames, de um côncavo de barras quadradas e coloque um côncavo de barras redondas. O que é mais suave numa trilha? Uma quina de uma barra quadrada ou uma barra redonda? É lógico que é uma barra redonda. Em algumas situações eu vou ter que usar a barra redonda, outras situações uma barra quadrada, e algumas vezes eu já presenciei situações que eu vou ter que usar misto. Os dois. E esse setup, Flávio, isso vem já as fábricas, as montadoras, né? As fábricas, eles oferecem esses kits de setup para cada uma das culturas? Eles oferecem kits, por exemplo, né? A maioria vem com pelo menos 2 tipos de côncavo. Isso tá lá no pedido, tá? Tá na hora da compra, tá com o vendedor. Ó, eu tô comprando uma máquina, que côncavo que tá vindo? Eu não sei, o vendedor fala, não sei, então você vai lá ver. Você tá vindo com um côncavo de barra quadrada, um côncavo de arames,
onde é possível tirar os arames, ralear os arames para aumentar o furo da grelha, vamos chamar assim, né? Falando da parte de churrasco, para entender, eu consigo colocar e tirar arame de uma grelha para aumentar ou diminuir o furo, e aí muda a vazão desse côncavo. Então, se vem com esse côncavo, pede junto, como adicional, o kit de côncavo de barra redonda. Legal. É mais barato pedir junto com a máquina, depois comprar como peça. É muito mais barato. E aí você tem essas opções para poder jogar. Eu tenho uma trilha difícil, um material difícil de trilhar, que pode ser muitas vezes uma soja mais pesada, eu vou ter que usar um côncavo de barra quadrada. Depois, com a evolução da colheita, os últimos campos tendem a estar mais secos, principalmente centro-oeste, né? O clima vai avançando, então a gente vai colocar, a partir do momento, um côncavo de barra redonda. E eu falo, Rogério, eu conheço, assim, operação de colheitadeira porque eu colho na propriedade do meu pai. A gente não produz sementes, mas eu subo em cima da colhedora, eu ajudo a revisar, eu sei exatamente do que a gente está falando. Tem tempo de trocar o côncavo. Aquele dia que choveu, aquele dia que parou tudo, porque o operador trabalha jornada de 12, 15, 18 horas, 20 horas, roda à noite 24 horas, daí uma hora que chove tem que parar tudo. Essa hora é a hora de ele estar mexendo no côncavo, né? Se a gente estava colhendo, os últimos campos não tá legal, e aí é uma questão de planejamento estratégico, pensar no seguinte, olha, daqui para frente, os nossos campos de semente vão estar muito secos, eu vou ter uma palha muito seca. Já tira aquele côncavo de barra quadrada, já coloca um côncavo de barra redonda, que vai promover uma trilha mais suave, e eu vou conseguir salvar melhor essa qualidade da semente. E aí é uma questão de planejamento estratégico. Não adianta só ter uma máquina polida, com os letreiros do pneu pintado de branco, eu vejo uns caprichos assim, que falam, nossa, que legal, que bom, mas esquece do essencial, que é a parte interna. Vai ter que trocar? Vai ter que trocar, não dá muito trabalho. Compra uma chave pneumática, nós temos tecnologia, Rogério, para facilitar o dia a dia do operador. Só uma passagem, uma situação prática que eu presenciei, dando uma consultoria para uma empresa em Goiás, né, uma fazenda que produz semente, tem o BS próprio e tudo mais, o pessoal estava relutando em limpar a colheitadeira, que é outro ponto importante, a limpeza interna para trocar de variedade, trocar de cultivar. Não dá mistura. Exato, porque uma mistura estava custando 20 mil reais para fazer o rogging no pivô e ainda não fica bom, porque não tem mão de obra para ir lá catar as plantinhas diferentes. E às vezes uma falta de limpeza mais criteriosa da colheitadeira. Daí a gente foi tentar entender junto aos operadores por que isso não estava acontecendo. É que para limpar uma colheitadeira, o que acontece? Você tem que ter sistema de ar pressurizado, soprador com os motorzinhos a gasolina, e lá ele soprar poeira junto com semente, certo? O que acontece com o operador? Ele vai sair limpo de lá? Daí o cara tem todo um capricho, um cuidado na cabine para manter ela bonitinha, com os estofados e tal. Ele não quer se sujar para sujar depois internamente a colheitadeira e ainda ficar sujo o dia inteiro trabalhando. Então, mas é a qualidade, né? Eles estavam relutando nisso. Como é que resolve isso? Compra um macacão. Falei assim, compra um macacão de 100 reais, o cara veste o macacão por cima da roupa, vai ficar um pouquinho calor, mas faz bem de manhãzinha quando tá fresquinho, e em vez de usar o compressor da máquina, compra um motor a gasolina, aqueles sopradores com motor a gasolina, que é mais barato. Eu fiz a conta na hora. O diesel que ele gasta, porque o motor da colheitadeira tem que ficar ligado o tempo todo, acelerado, para gerar fluxo de ar, para manter o compressor, o reservatório do compressor cheio. Gasta muito mais diesel do que a gasolina daqueles sopradores. Aí comprou um soprador em cada máquina, um macacão para cada operador, resolveu o problema.